todo mundo tem direito ao devido processo legal e ninguém pode ser condenado sem se defender. É simples quanto isso. Então, na verdade, um dos princípios, né, na verdade, eu diria que é o princípio mais importante do ordenamento jurídico, é que ninguém pode ser condenado sem defesa. E a questão ética do advogado que se dispõe a defender determinados casos é algo que já deu debates, já rendeu debates aí por muitas e muitas horas, né? A gente poderia falar disso aqui a tarde inteira. Realmente é uma questão muito pessoal do advogado. Existe, obviamente, essa questão constitucional, essa questão do princípio da defesa, e também a do dever profissional. O limite, né, a linha ali que separa a sua obrigação, o seu dever pessoal do que seria moralmente, o que não seria moralmente aceito para você, é realmente uma questão muito pessoal. Nunca aconteceu comigo. Na nossa área, direito societário, fusões e aquisições, é mais raro acontecer, porque é uma perspectiva muito mais negocial do que qualquer coisa. Mas na área penal é um dilema que muita gente enfrenta. Eu realmente entendo que deve ser uma coisa assim, muito complicada, mas concordo nisso que você falou. A questão da moralidade muitas vezes vai pelo pessoal, né? A pessoa pensa o que é certo e errado, e aí é realmente com ela. Agora, você disse que quando iniciou, não pensava necessariamente em ser uma advogada, né? Então, o que eu queria te perguntar você acha que você nasceu para fazer isso, que você tem o dom de exercer essa profissão? Ou você acha que você simplesmente acabou entrando por acaso e você é uma pessoa muito trabalhadora, sua disciplina levou a isso, seus estudos levaram a isso? Você se vê como uma pessoa mais talentosa ou dedicada? Ou então, o equilíbrio entre os dois? Como que é? Bom, eu costumo dizer, né, quem trabalha comigo já ouviu isso muitas vezes. Na minha visão, a disciplina, né, a consistência são mais importantes do que o talento. E é difícil, por exemplo, na nossa profissão, esperar a inspiração para escrever um contrato, para analisar um documento. Não é todo dia realmente que a gente está inspirado. Então, a gente precisa adquirir disciplina, ter consistência nas nossas entregas, nos nossos estudos, para que a gente possa sempre ter uma base teórica muito sólida para trabalhar cada vez melhor, para entregar um resultado cada vez melhor. Eu acho que nesse sentido, eu não tenho nenhum talento especial para ser advogada. Quando eu era criança, eu não sabia nem o que era advogado. Tem gente que fala, eu sabia que eu queria ser advogado desde pequena. Eu não sabia nem o que era advogado, né? Minha visão de criança era, sei lá, ser astronauta, bailarina, bem aquelas coisas bem fantasiosas de criança mesmo. Então, nesse sentido, eu não percebo em mim, nunca percebi nenhum dom especial, nenhum talento especial. Mas certamente o interesse, assim, a paixão que eu encontrei no direito fizeram com que eu adquirisse disciplina e consistência para me dedicar àquilo que eu gosto, né? Que eu passei a gostar. Eu realmente sempre vi direito como algo que exigisse muito mais do esforço da pessoa do que de outra coisa, né? Da consistência, da disciplina e tudo mais, e foi um dos motivos para que eu não fosse fazer essa, para que eu não fosse cortar esse tipo de coisa. Afinal, assim, pelo instante que está aí do lado, dá para perceber, né? Dá para você apontar aí um número de livros que você já leu na sua vida, aproximado? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas aqui não tem só livro de direito, não. Ali tem Não, até comic book, tem até revistinha em quadrinhos ali. caramba, tem alguma que você sugere? Olha, eu Da acabei Mulher de Hulk ler deve o ter aí. Ah, Watchmen. poxa. Não, Muito tem bom, uma do muito bom. Batman. Tem uma Mulher Hulk eu não vi ainda. Mas, Mas, caraca, o Watchmen eu amo também. não, É, eu acho que tem essa questão do talento, do dom, assim, para ser advogado, existe, claro. Você vê aqueles grandes advogados, na verdade, aqueles grandes promotores de justiça, né, que trabalham na acusação, naqueles casos de tribunal do júri, aquilo realmente é dom. Eu não vejo como que um promotor de justiça pode exercer aquela função,
ter aquela capacidade argumentativa, se dirigir a um tribunal do júri com desenvoltura se ele não tiver talento, se ele não tiver dom. Mas Claro. para o advogado consultivo, eu acho que realmente a disciplina é muito mais necessária que o talento. Imagina. Eu citei Mulher Hulk e está Demolidor também, porque são dois advogados, por isso que eu acabei falando. Agora, doutora, teria algum conselho que você pudesse dar para pessoas que estão ingressando agora? Começando a faculdade, ou então terminando a escola já pensando em ingressar? Alguma dica? Bom, a dica que eu dou mais importante, na verdade são duas dicas, né? Uma complementar a outra. O mais importante é não perder o foco na faculdade, na formação acadêmica, porque a minha experiência, né, como eu comentei, foi de muita dificuldade no começo da faculdade, de entender aqueles conceitos, então eu parti logo para a prática. A minha segunda dica obviamente, porque funcionou para mim, procurem um estágio assim que vocês puderem. Só que não priorizem o estágio em detrimento da faculdade. A formação acadêmica, a formação teórica, ela precisa ser muito sólida, ela precisa ser a base de vocês, e é o que realmente vai proporcionar o crescimento que vocês esperam aí nos primeiros anos de carreira. Mas é muito Tem muita importante diferença procurar um entre os dois? estágio. Tem muita diferença assim entre os dois? É muito diferente, assim, por exemplo, se você se dedica ao estágio, porque muita gente consegue um estágio bom, se encontra naquele estágio, acha que está tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas esquece a faculdade. O que acontece? A pessoa fica ali naquele estágio, para de frequentar as aulas, perde a oportunidade de construir uma base teórica sólida, às vezes começa a ser reprovado por falta, ou então por baixo desempenho mesmo, porque não consegue, não se dedica aos estudos, não consegue a média mínima para ser aprovado, e no final das contas, alguns anos ali depois, 2 anos depois no estágio, a pessoa vai sentir falta da base teórica que ela perdeu lá atrás. Inclusive, o atraso na formatura dela pode prejudicar a própria permanência dela no estágio ou uma possível efetivação, porque os estágios eles têm tempo limitado, a pessoa não pode ser estagiária 4, 5, 6 anos, né? É um tempo máximo de permanência que precisa ser observado ali pela lei do estágio, e depois disso a pessoa passa a ficar muito sujeita ali à boa vontade das pessoas com quem ela trabalha, ao próprio momento da empresa onde ela trabalha, para ser contratada numa posição intermediária ali entre estagiário e advogado até ela efetivamente conseguir se formar. Então, por isso que não é vantajoso esquecer da faculdade, demorar para se formar e achar que o foco no estágio vai suprir essa carência. Não vai, porque a conclusão da faculdade, a aprovação no exame de ordem são, na verdade, os requisitos para você se tornar advogado. Sem isso, você não vai se tornar advogado. Então, é importante não perder esse foco. O seu, você ficou quanto tempo? Pode informar para gente? Quanto tempo de curso? O estágio. O estágio, eu fiquei 2 anos no meu primeiro estágio e 2 anos no segundo. Caramba, foi bastante coisa, então. Agora, eu comecei a estagiar logo no segundo período, então foi bastante tempo. Ajudou muito, né? Foi uma coisa que te alavancou bastante. Para mim foi maravilhoso. Agora, doutora, você ainda tem alguma pendência fora do país? Recebe casos de lá, algum tipo de trabalho? Dos locais que você estudou? Não, mas o que é interessante é que a gente faz contatos, a gente faz amizades e estabelece uma relação de trabalho com as pessoas que a gente conhece, né? Já tive muitos casos que foram enviados para mim por pessoas que eu conheci fora do país, nos cursos. Essas pessoas tinham clientes ou então algum contato que precisava de advogado no Brasil, e aí mandaram o caso, né, para mim, e fui recebida aí pelo cliente de ex-colegas de turma. Pelos clientes de ex-colegas de turma. Então, isso é interessante.
É interessante, sim. Você ainda tem muitos conselhos exigidos? As pessoas exigem muitos conselhos de você, pedem muita ajuda, pedem muito, requerem muito da sua experiência? Existe uma troca muito intensa, né? Advogado é perguntador, né? Advogado é inquisidor, detetive. Então, a gente se fala muito. E da mesma maneira que a gente sempre tem, às vezes, uma dúvida sobre uma questão, não sei, na Espanha. Um cliente tem uma questão na Espanha, uma dúvida, está querendo constituir uma empresa lá, como que a gente faz? A gente pergunta para alguém no local em questão e essas pessoas também perguntam muito para a gente, né? Então, é uma troca bastante intensa. E assim, conselho de advogado deve valer bastante. Eu conversando com meu amigo Igor uma vez, eu pedi uma ajudinha para ele, um negócio básico aqui, ele disse, ó, eu vou te dar um conselho, eu costumo dar por R$ 100, mas para você vai de graça. Eu pensei, caramba, como assim? É negócio bom, pô. Enfim, olha, doutora, muito obrigado mesmo pela sua participação. Realmente foi muito legal bater esse papo com você. E Imagina, eu que parabenizo ainda pelo agradeço. trabalho. Incrível. Não, muito obrigada. Agora, Eu que agradeço, foi ótimo. para encerrar, fala pra gente, Flamengo ou Corinthians? Quem é campeão hoje? Olha, eu não entendo nada de futebol, tá? Mas minha família toda é Flamengo, então eu vou de Flamengo hoje. Eu vou ter que discordar de você. Olha, doutora, muito obrigado, viu? Agradeço demais. Parabéns mesmo pelo trabalho, fantástico. Parabéns ao Rodrigo Pichiro, Dogão, nosso editor, sempre mandando muito bem também. E muito obrigado, Ainara, por me ajudar a agendar e a intermediar essa entrevista. Viu? Muito obrigado, Obrigada. Muito viu? obrigada, João. Abração. Para você também, um abraço.